Fala galera, e aí, tudo em paz? Eu sou o professor Glennis, estamos aqui para falar sobre números racionais na nossa aula de hoje, tá bem? Preste bastante atenção, guarde, pegue suas dúvidas, depois mande para a gente solucionar qualquer problema que você tiver durante essa aula, tá bem? Vamos lá, preste bastante atenção que tem muitas dicas boas para vocês sobre números racionais, ok? Para começar, vamos analisar como localizar os números racionais na reta numérica, tá bom? E a gente tem duas maneiras fáceis de fazer isso. Duas maneiras fáceis. A primeira, transformar qualquer número racional na forma de fração, certo? Para a forma mista. Ou transformar qualquer número racional na forma de fração para a forma decimal, tá bom? Então, mas professor, número racional, o que é um número racional? Já ia esquecendo de relembrar esse detalhe. Números racionais, galera, podem aparecer na forma de fração, pode aparecer na forma de números naturais, 1, 2, 3, número de contagem, na forma de números inteiros, os naturais e a parte inteira negativa, menos 1, menos 10, menos 30, pode aparecer na forma de dízimas periódicas, 3,52, 52, 52 e assim vai, tá certo? E pode aparecer na forma de fração também, mista ou fração simples. Então, nós temos aí várias maneiras de apresentar números racionais. E nós precisamos saber localizar esses caras na reta numérica. Muita gente tem dúvida nisso, mas você não terá mais após esse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Peguei o 16, que é uma fração na divisão, dividi pelo 5, dá 3,2. Certo? Mais na frente a gente vai fazer uma divisão desse estilo aí, para você não ter nenhuma dúvida também. E peguei o 16, transformei na forma mista. Como é que eu transformo essa fração nessa fração? É simples. 16 dividido para 5, 3. Olha o 3 aqui, 3 vezes 5, 15, sobra 1. Olha o 1 que sobrou aqui, 1/5. Então, a divisão que você faz, a parte inteira, bota aqui, e o que sobra, bota em cima, sobre o mesmo denominador. Entendeu? Facinho, transformamos na fração mista. Beleza. E como é que eu coloco isso na reta numérica? Olha que fácil. Se deu 3 inteiros aqui, vamos pegar essa que é um pouco mais difícil de apresentar. Essa está na cara, né? 3,2. 3 inteiros, então eu vou ter 1, 2, 3 inteiros a partir do zero e 1/5. Como é que eu represento esse 1/5? Olha, se é 1/5, significa que existem 5 partes e uma está ocupada. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Então, essa é a parte ocupada que a gente localiza o número representado pela letra A. Tá certo? Então, agora ficam aí alguns itens para que vocês coloquem. Aqui no item 1, eu tenho que colocar algumas letrinhas nessas posições aqui. O A a gente já colocou 3 inteiros e 1/5. Agora as outras letras, as frações estão aqui, ó, logo no início, para você utilizar esses números e colocar aqui. Para isso, primeiro, ou você transforma na forma mista, ou transforma na forma decimal. Ou divide tudo, ou divide uma parte e o que sobrar deixa em cima e repete o denominador. Tá ok? Então vamos lá, vamos para frente, joguem duro e a partir de agora vamos falar sobre operações com números decimais e fracionários, certo? Para iniciar, vamos falar de frações. E para iniciar, vamos falar de frações com denominadores iguais, né? Porque a gente tem que começar com a água, né? Com mamão com açúcar. Então, como é que eu resolvo essa tranquilidade? Olha que fácil. Denominadores iguais. O que é que você faz? Repete o denominador. E faz a conta com os numeradores. Acabou, mas nada, bem tranquilo. 1 mais 3 mais 2, 6. Resultado, 6/6. Tá certo? 6/6. Uma fração é uma divisão. 6 dividido para 6, 1 inteiro. Opa, 1 inteiro. Ok? Acabou aí o item. Tá resolvido tranquilamente. Certo? Agora as outras questões vocês resolvam. Tá? Lembre, denominadores iguais é fácil. Tanto faz adição como subtração. A regra é a mesma. A diferença é que na hora de somar você soma, na hora de subtrair você subtrai. É óbvio, tá na cara, né? Então vamos lá. Agora, como a gente resolve esses outros itens que estão do lado de cá se os denominadores são diferentes? Hein? Como a gente faz isso? Primeira coisa, peguei o primeiro exemplo, ó. Primeiro exemplo, 1/5 mais 1/2. Denominadores diferentes, você sempre vai calcular o MMC, tá certo? Nesse caso, o MMC são de 5 e 2, dá 10.
5 e 2 são primos, 5 vezes 2, 10, faz direto, acha o denominador, que vai ser comum para as próximas frações. O que é que eu faço com esse 10? Escrevo novas frações, nesse caso 2. Se tivesse 3, escrevia 3, se tivesse 10, escrevia 10. Então, 2 frações com o meu novo denominador. E aí eu vou escrever frações equivalentes a essa, só que com denominadores iguais. Dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. Divide, multiplica. Essa é a nossa tradição. Vamos lá. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 1 é 2. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 1 é 5. Olha o resultado. 2 décimos mais 5 décimos. Denominadores iguais. Então ficou igual ao nosso primeiro exemplo. Mamão com açúcar. 2 décimos mais 5 décimos. 7 décimos. Tranquilo? Fechou? Então, agora é só resolver todas as questões com essa facilidade. Tá bem? Isso serve para a subtração também, tá certo? E se, voltando para o BBC, nós tivermos 2, ou 3, ou 4, ou 5 números, certo? E não tiver essa facilidade como teve nesse, lembre-se de pegar, colocar os números um ao lado do outro, fazer aquele tracinho vertical, certo? E começar a dividir pelos números primos. Quem são os primeiros primos? Lembra? 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Lembre que o único número primo par é o número 2. Beleza? Vamos falar agora sobre adição e subtração com números decimais. Certo? Decimais. Veja só. Eu peguei logo uma expressão para explicar a vocês. Certo? E nessa expressão eu tenho uma curiosidade. Observe que eu tenho aqui 3 inteiros e um pouco, 5 inteiros e um pouco, menos 10 inteiros e um pouco. Preste atenção que quando eu juntar esses dois caras positivos, não vai dar 10, certo? Não vai dar 10. Então, se não vai dar 10 e eu vou tirar algo que é mais que 10, então já sei que esse resultado vai dar negativo. Seja atento, preste atenção nos detalhes, tá certo? Como eu faço aí essa expressão? Vou juntar primeiro esses dois positivos. Certo? Como é que eu faço a adição e subtração de decimais? Vírgula abaixo de vírgula. Sobrou o elemento aqui vazio. O que é que faz? Acrescenta 0 se quiser. Se não, faz sem ele mesmo. Depois, soma normalmente. Certo? E não esquece de botar vírgula abaixo de vírgula. Acabou o problema. Agora, o que é que eu vou fazer com esse cara? Eu vou juntar com esse. Tá certo? Só que 8,58 menos 10 e 545. Para não fazer o menor menos o maior, basta você fazer o maior menos o menor e lembrar que o sinal é negativo. Lembre-se, isso funciona tranquilamente. Vamos ver um exemplo básico. Olha, 10 menos 8, 2. E 8 menos 10, 2, só que negativo. Tá certo? Então não importa a ordem que você subtrai. Vai dar sempre o mesmo número em módulo. Em módulo. Certo? Você tem que prestar atenção qual é o sinal, mas a operação você faz o maior menos o menor. Tranquilamente. Olha, juntamos aí de novo, vírgula abaixo de vírgula, adição e subtração, a regra é a mesma. Mais uma vez, sobra um espaçozinho aqui, você acrescenta o 0 e faz a conta tranquilamente, da mesma forma que você faz com números naturais. Tá certo? Deu o quê? 1 inteiro e 965 milésimos. Tá? Cuidado, lembre-se que o resultado é negativo. Percebeu? Então, tranquilamente aí, você precisa entender que a forma de resolver é essa. Já sabemos adicionar, já sabemos subtrair decimais e frações. Já estamos preparados para resolver qualquer problema. Tá certo? E aí nós temos alguns probleminhas. Esse primeiro aí envolve a ganha ou a perda de peso de recém-nascidos. Resolvam, preencham toda essa tabela, resolvam as questões e qualquer dúvida é só nos procurar. Então, agora vamos falar um pouco sobre um tema interessante, tá certo? Todo número racional pode ser escrito na forma fracionária. Acho que nós não falamos sobre isso ainda, mas beleza. Todo racional pode ser escrito na forma de fração. Essa é a definição de números racionais. Então, como todo número racional pode ser escrito na forma de fração, a gente tem que saber transformar, fazer algumas transformações, tanto de decimal para fracionário, tanto de número misto para fracionário, tá? De divisão para fração, que uma fração é divisão, só que pode ser representações diferentes. Então vamos lá, preste atenção aqui nos exemplos que a gente tem.
é para que vocês possam resolver todas as outras questões. E lembre-se, divisão tem jogo de sinais, tá certo? Lembre-se disso, assim como multiplicação. Sinais iguais, positivo. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Sinais diferentes, negativo. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos também. Tá certo? Então vamos lá. Um exemplozinho aqui que o pessoal está comentando aqui nesse chat. Vamos analisar só esse balãozinho, olha. Posso representar por 25 quartos ou 6,25. R$6,25. 25 quartos, pessoal, é a mesma coisa que 6,25. Se você pegar e dividir 25 por 4, vai dar 6,25. E 6,25, para você transformar em fração, tá certo? Como é que você faz? Presta atenção. A leitura já diz tudo. 6 inteiros e 25 centésimos. Olha, centésimos. Duas casas após a vírgula, centésimo. Então, é só você transformar em fração nesse caso aqui, é só você escrever 625 sobre 100. Tá certo? Por quê? Porque tem duas casas após a vírgula. Se tivesse uma casa após a vírgula, era sobre 10. Se tivessem 3, sobre 1000 e assim sucessivamente. Certo? O número que você vai encontrar é uma fração aí bem grande, com números bem grandes, e você pode ir escrevendo frações equivalentes com números menores, tá? Até chegar, nesse caso, a 25 quartos, que é uma fração irredutível. Beleza. E aí nós temos algumas questões, certo? Vamos só explicar isso aqui. Eu tenho a representação 2 dividido por 5. Eu quero que seja transformada em fração, que é 2 sobre 5, 2 quintos, que é igual a 5 quartos, porque a gente divide 2 dividido por 5, dá a 5 quartos, não, é igual a 4 décimos, porque 2 dividido por 5 dá 4 décimos. Beleza? Então, vocês têm que fazer isso em todos os outros itens para ir treinando e melhorando a sua capacidade de transformação. É a mesma coisa que vocês vão fazer aqui no item 6, só que está na forma de divisão. Ele quer na forma de um quociente, certo? Na forma fracionária. E eu quero que você escreva na forma irredutível, reduzindo aquelas que dão. A primeira mesmo dá 35 e 70 são divisíveis por 5. Tá bom? E vamos lá. Resolva esse exercício até a 11 e depois vamos para o tópico de multiplicação e divisão com números racionais, tá certo? Você tem um vídeo prontinho, teve dúvida, é só voltar, rever de novo e voltar a resolver as questões. Mas resolva os problemas e tire as dúvidas com a gente mais na frente. Multiplicação e divisão com números racionais, tá certo? A gente colocou aí bem detalhadamente como a gente faz isso, tanto com números fracionários, tanto com números decimais, tá? Vocês vão ver as explicações direitinho e depois vocês vão voltar a resolver todos os exercícios que estão aí. Esse 12, o 13 que vem pela frente e assim sucessivamente, tá? Veja como a gente explicou com cada detalhe. Presta atenção, certo? Lá vai. Multiplicação com frações. Veja só, lembre-se de novo, tem multiplicação, tem que fazer jogo de sinais. Então, nessa multiplicação, mesmo antes de resolver, você já sabe que o resultado vai dar negativo. Por quê? Esse número está negativo e esse número, sem o sinal, ele é positivo, tá certo? Então, como é que eu multiplico frações? Fácil, fácil, fácil. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Acabou, certo? 15 e 24 avos negativos já era, né? Não tem nada mais para fazer na multiplicação. O que é que eu posso fazer aí? Eu posso simplificar, dividir a fração, certo? Numerador e denominador por 3. 15 por 3, 5. 24 por 3, 8. Então, eu tenho aí como resposta 5 oitavos negativo. Fechou? Morreu Maria Preá. Agora vamos para multiplicação com números decimais. Olha que eu escolhi esses dois números aí. E de propósito escolhi um número com uma casa após a vírgula e outro com duas. Por quê? Porque muita gente confunde. Pensa que multiplicação com números decimais também tem que botar vírgula abaixo de vírgula. Mas não precisa. Tá certo? Olha como a gente faz isso aí. Uma multiplicação normal. Como se fossem dois números naturais, certo? Multiplicamos aí, olha, repare, pegamos o 2, 2 vezes 5, 10 vai a 1, 2 vezes 1, 2, com 1, 3, 3 vezes 5, 15, vai a 1, 3 vezes 1, 3 com 1, 4, 2 vezes 5, 10, vai a 1, 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Montamos aqui, somamos, deu esse resultado, certo? E não colocamos a vírgula de propósito para que você perceba como a gente faz essa colocação da vírgula, certo? Olhe bem, o que é que você tem que fazer na hora de colocar a vírgula na multiplicação decimais? Você vai ter que contar quantas casas tem após a vírgula, olha, nos dois fatores. Aqui uma
e aqui 2. 1, 2, 3. 3 casas após a vírgula. Então, o que é que você vai fazer? No resultado final, você vai contar 3 casas de trás para frente, ó, e vão existir 3 casas após a vírgula. Beleza? Então, ficam 3 inteiros 480 milésimos, que é a mesma coisa que 3 inteiros e 48 centésimos, porque o zero no final do número aí, ele não altera o seu valor absoluto. Tá bom? Beleza? Agora já sabemos multiplicar frações e números decimais. Vamos trabalhar com divisão de frações decimais agora. Como é que a gente divide essas abençoadas? Veja como é fácil. Ó, na divisão você não divide. Não divide. O interessante é isso. Na divisão não divide. O que é que você faz? Multiplica. E multiplica como? Cruzado. Ou xizinho cruzado. Certo? 3 vezes 6 e 4 vezes 5. Multiplica descendo e bota em cima, multiplica subindo e bota embaixo. Essa é interessante também. Tá? 3 vezes 6 em cima, 4 vezes 5 embaixo. Certo? Resultado final, 18 vinteavos, que a gente pode simplificar, que dá 9 décimos, fração irredutível, divisão com frações tranquilamente. Faz jogo de sinais também. Lembre que as duas aqui são positivas, por isso que o resultado deu positivo. Mas quando tiver os sinais, você tem que fazer. Tá? Vamos para a divisão com decimais, que é mais interessante. Olha só, também de propósito peguei um com 2 casas após a vírgula e um com uma. Por quê? Vejam bem, vamos montar a conta normal. Ó, montamos, certo? E agora o que é que eu tenho que fazer para dividir? Eu preciso igualar as casas após a vírgula. Certo? O primeiro número tem 2, o segundo tem 1. Então, vamos igualar com o quê? Com 0. Depois que você iguala as casas, aí o que é que você faz? É a hora de você esquecer a vírgula. Eliminei a vírgula, tá certo? E faz a divisão normal, 425 por 250, que dá 1, certo? 1 vezes 250, 250 sobra 175. Acrescenta um zero aqui, ó. Acrescenta um zero para continuar a divisão e bota vírgula no quociente, que aí vai dar 7. 7 vezes 250 dá 1.750. Acabou a conta, certo? Resultado final, 4,25 dividido por 2,5 dá 1 inteiro e 7 décimos. Beleza? Já sabemos agora dividir e multiplicar frações. E dividir e multiplicar decimais. Agora vamos resolver qualquer problema que aparecer pela nossa frente. Tá certo? Vocês estão preparados para tudo. Então vocês têm aí uma lista grande de exercícios, de problemas. Prestem atenção, desenvolvam todos. Qualquer dúvida, manda pra gente, tá certo? Estamos aqui para tirar todas as dúvidas. E na próxima aula a gente debate um pouco mais. Fica aí a nossa fonte de pesquisa, é a dica do canal do amigo professor Eduardo, com o canal Matemática Atrativa lá no YouTube. Beleza? Valeu, fiquem com Deus e até a próxima aula.